Conte-me a história, de Max Lucado. Manhã de ressurreição. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Mateus 28, 6. Contar de novo? Contar de novo? Eu lhe contei tudo que sei. Eu até contei o que não sei. Mas alguns acabaram de chegar. Eles não ficaram sabendo o que você viu. Conte-nos novamente. A porta pesada se abriu e fechou rapidamente enquanto outros 2 homens entravam na pequena sala. Cláudio presumia que aquele era um depósito, mas não estava certo disso. Estava muito escuro. A única luz que iluminava o lugar era uma fresta de raio do sol da tarde que passava por uma abertura nos postigos de madeira e que deixava listras no rosto dos que ouviam. O grupo se restringia a 15 pessoas, talvez 20. Quase a mesma quantidade de homens e mulheres. Alguns homens estavam com a barba feita, a maioria estava barbuda. Alguns faziam perguntas, outros balançavam a cabeça. Todos estavam sentados com os olhos fixos no jovem soldado, cuja história desejavam ouvir, no entanto não sabiam se acreditavam. Cláudio tomou fôlego e começou sua história novamente. Eu não tinha que trabalhar naquela noite. Eu tinha trabalhado no sábado inteiro e estava cansado. Na verdade, eu estava de serviço desde sexta de manhã. Eu me lembro de seu rosto. A voz era de uma mulher que estava sentada no chão. Você estava no monte. Fui designado para ir ao Gólgota especificamente há 1 mês. Um murmúrio se levantou no grupo. Cláudio se defendeu. Eu não pedi isso, foi o que me determinaram. A emoção era indistinta na sala, mas então alguém precipitou. Continue, conte o final da história. Cláudio novamente ponderou suas palavras. Ele nunca havia se imaginado dentro de uma sala cheia de judeus. O contraste que havia entre seus cabelos bem tratados e sua farda curta, com a barba e as vestes dos judeus, só o deixava ainda menos à vontade. Ele viu sua lança no chão, bem aos seus pés. Seu escudo romano estava encostado na parede de tijolos. Vir até este lugar era uma ação perigosa. Ele ficara preocupado desde o momento em que havia chegado em Jerusalém há alguns meses. Certamente não era o lugar que ele havia escolhido para trabalhar. Contudo, quando Roma envia um soldado, ele tem que obedecer. Além disso, ele disse para si mesmo que 1 ano em um posto distante, sossegado, não poderia ser muito ruim. Errado. Jerusalém estava distante da paz. Os judeus odiavam os soldados. Estes, por sua vez, desconfiavam dos judeus. Se não eram as reclamações dos sacerdotes, eram as revoltas dos zelotes. Nem pensar em passeios ocasionais pela rua mantendo a paz. Jerusalém era um palco de ódio. Ódio de Roma, ódio do mundo. Eles se chamavam de povo de Deus. Que povo de Deus, sem forças navais, tropas insignificantes, sem imperador, só um templo, uma Torá e alguns estatutos estranhos com relação ao sábado. Cláudio havia sido treinado para respeitar poder e tamanho. Nenhum deles ele encontrou aqui, até a noite passada. O que viu na noite passada, ele nunca havia visto em Roma ou em algum outro lugar. Quando ele contou aos seus oficiais o que havia acontecido, eles lhe disseram para ficar em silêncio. Ele não podia, ele tinha que ter algumas respostas. Assim ele veio para este lugar. Estas pessoas queriam respostas também, por isso elas o deixaram entrar. Era fácil encontrá-las. Todo soldado na cidade sabia onde elas estavam escondidas. A sala mais alta da grande casa branca da esquina. Era o mesmo lugar que elas se encontraram na semana passada, quando ele ainda estava aqui. Um por um, eles se amontoavam na sala. Cada um que entrava batia na porta e abaixava a cabeça de vergonha. Quando Cláudio ficou sabendo como eles haviam fugido e que o deixaram sozinho, ficou surpresa quando eles voltaram. Então por que vocês ainda estão aqui? Ele perguntou. Por que vocês não vão para casa? Se você tivesse visto o que vimos aquele homem fazer, você também ficaria, explicou um discípulo. Parece que ele viu, acrescentou o outro. Entretanto, todos eles sabiam o que havia acontecido no túmulo. Ou melhor, eles sabiam que algo havia acontecido no túmulo. Ninguém sabia bem como explicar.
Cláudio continuou sua história de onde havia parado. Quando o vi sendo levado para o monte, notei que ele estava diferente. Ele não pedia que o deixássemos ir. Ele não gritou nem resistiu. E quando martelamos o cravo na mão dele, Cláudio fez uma pausa, curioso em saber se ele deveria ter mencionado isso. Uma mulher fez um sinal de coragem com a cabeça, dizendo que continuasse. Quando nós colocamos o cravo na mão dele, ele ainda estava com a mão parada. Ele não brigou. Parece com alguma coisa que lhe era peculiar. Um homem no fundo da sala afirmou. Vários balançaram a cabeça em sinal de concordância. Ele nunca pareceu nervoso. A voz de Cláudio ficava mais suave conforme ele continuava. Ele nunca censurou alguém. As pessoas estavam blasfemando e zombando dele, contudo não vi seus olhos perderem a calma uma vez sequer. Ninguém se mexia enquanto Cláudio falava. Quando ele compartilhou esses acontecimentos com seus superiores naquele dia bem cedo, eles zombaram. Os romanos não se importavam com a reação de Jesus, contudo estas pessoas se importavam. Eles queriam saber todos os detalhes. Pela primeira vez, Cláudio sentiu o companheirismo de seus ouvintes, um companheirismo que estava baseado em uma fascinação por um homem. Ele continuou, perdoe-os, ouvi aquele homem dizer, e quando ele falou, levantei meus olhos. Ele estava olhando para mim. Seu rosto era uma máscara de sangue e cuspe. No entanto, ele estava orando por mim. O único movimento que houve na sala foi o sinal de cabeça que as pessoas faziam. Depois da crucificação, ajudei a descer e colocar o corpo no chão. Fiquei esperando como estas mulheres. Ele fez um gesto para várias mulheres que estavam quase na frente. Fiquei esperando enquanto eles arrumavam o corpo e depois o vi sendo colocado no túmulo. Pensei que meu dia havia chegado ao fim. Foram necessários 4 homens para fechar a entrada do túmulo com uma enorme pedra. Quando eles se viraram para sair, chegou a notícia de que Pilatos e os líderes do templo estavam nervosos com a possibilidade de alguém roubar o corpo. Disseram-nos para fechar o túmulo e ficar de guarda a noite toda. Havia muitos de nós, por isso fizemos uma fogueira e nos revezamos. Fui o primeiro a dormir. Quando eles me acordaram para minha vez de ficar de guarda, faltava 1 hora para amanhecer. A noite foi escura, tão escura quanto qualquer noite que eu possa me lembrar. A lua estava pequena e as nuvens cobriam as estrelas. Fiquei em pé de um lado, outro soldado ficou do outro. Ele ria do fato de ser fácil guardar um túmulo. Nem sempre um soldado fica de guarda em um cemitério. Talvez cochilamos, pois a princípio pensei que estivesse sonhando. O chão começou a tremer de modo violento. Tremia tanto que acabei caindo. Pedras caíram dos muros que estavam atrás de nós. Faíscas voavam do fogo. Os soldados que dormiam no chão pularam. Eu sei que eles estavam em pé porque quando a luz bateu neles, pude ver o rosto deles como se fosse plena luz do dia. Que luz? Alguém perguntou. Conte-me você, Cláudio exigiu. De onde veio aquela luz? A pedra rolou e a luz saiu com toda a força. Uma explosão de fogo sem calor. Uma rajada de vento soprou do túmulo, apagou o fogo, bateu nas nossas costas e a próxima coisa que sei é que o túmulo estava vazio. Olhei para os soldados, eles estavam espantados. Naquele momento, estas 2 mulheres apareceram. Foi quando vimos o anjo, Maria deixou escapar. Ele estava sentado na pedra. Ele nos contou que Jesus não estava ali. Ele nos contou que... Ela hesitou, sabendo que seria difícil de acreditar em suas palavras. Ele nos disse que Jesus não estava mais morto. Suas palavras ressoaram na sala como o repique de um sino. Ninguém se atreveu a falar. Finalmente, alguém teve coragem. Um homem mais jovem, sem barba, disse com um modo suave, porém com firmeza. Assim como ele disse que seria. Isso significa que ele disse que faria isso? Perguntou Cláudio. Mais de uma vez, mas não entendíamos, não críamos, até hoje. João, uma das mulheres, indagou o homem, falando. Você estava lá, você foi ao túmulo. Foi isso que você viu? Pedro e eu vimos o túmulo. Vimos o túmulo aberto e vazio, no entanto, não vimos Jesus. Mais uma vez a sala ficou em silêncio. Então Cláudio quebrou o silêncio. Tenho uma pergunta. Contei o que vocês queriam saber.
Agora me contem o que eu quero saber. Isso ficou em minha mente a semana toda. Ficou em meu coração desde que bati o cravo na mão de Jesus. Quem é esse homem? Quem é este Jesus? Se havia alguma cabeça cabisbaixa antes, ela se levantou neste momento. Se algum pensamento vagava, ele já não vagava mais. Alguma dúvida? Maria disse. Seus olhos brilhavam. Ela se pôs em pé enquanto falava. Eu o vi ressuscitar dos mortos. Ele é quem dizia ser. Ele é o Filho de Deus. Com aquela afirmação, a sala se tornou um caos. Impossível! Não, ela está certa, deixem-na falar. Por que ele deixou que o matassem se ele é o Filho de Deus? Não faz sentido. O que não faz sentido é porque você não pode crer. Cláudio estava em silêncio. Ele não podia lidar com o que estava ouvindo. Contudo, ele não podia negar o que havia visto no túmulo. Ele se inclinou para a frente, colocou os cotovelos nos joelhos e enterrou o rosto em suas mãos. Pensamentos atordoavam sua cabeça. Ele estava tão concentrado que não percebeu o silêncio repentino. Uma paz reinou por vários segundos antes dele levantar a cabeça. Uma luz encheu a sala. Ele olhou para a porta e para a janela. Elas ainda estavam fechadas. Rostos que haviam sido lançados nas sombras agora estavam radiantes. Todos os olhos estavam fixos em sua direção. Eles não estavam voltados para ele, mas para o que estava atrás dele. No entanto, antes que ele pudesse se virar para ver o que eles estavam vendo, havia uma mão no seu ombro. Quando Cláudio se virou e olhou para a mão, ele encontrou a resposta para o seu coração. A mão estava furada.